Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal O Regresso. Eu sou o professor, estamos aqui novamente para mais uma aula sobre as coisas do nosso Pai, do Criador. Estamos mostrando para vocês várias e várias matérias, aonde estamos esclarecendo de uma maneira bem simplificada possível todos os mistérios das Sagradas Escrituras. Lembrando, a Bíblia sempre tem razão. O assunto de hoje é demônios existem. O que são os demônios? Antes da gente adentrar nesse estudo, vocês sabem que eu coloco aqui o texto, para ficar mais fácil a leitura da palavra do Criador. Então vamos prestar muita atenção que tem muita coisa legal hoje para vocês. Antes disso, se inscreva no canal, acione o sino de notificação e, se possível, seja membro do canal. Como que você pode ser membro do canal? Você vai clicar no botão Ser Membro e vai fazer uma doação para o nosso canal de R$ 8,00 uma vez por mês, para a gente continuar esse trabalho maravilhoso de alertar as pessoas sobre as coisas do nosso Pai. Vamos lá. Demônios existem? O que são os demônios? Sim, demônios existem e são seres espirituais que servem ao diabo. Os demônios trabalham contra as pessoas para destruir suas vidas. Demônios têm poder e influência no mundo, mas Jesus é mais forte que qualquer demônio. Na Bíblia, os demônios também são chamados de espíritos imundos ou malignos. Eles são espíritos que se rebelaram contra Deus e trabalham para o diabo. A Bíblia diz que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 2. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os denominadores sobre deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que os demônios fazem? Vamos lá. Os demônios servem a Satanás, por isso tudo o que fazem é ruim. Demônios podem enganar as pessoas, oprimir as pessoas e influenciar as pessoas. Enganar. Os demônios usam muitas artimanhas e mentiras para desviar as pessoas da verdade de Deus. Seu propósito é impedir as pessoas de chegar à salvação. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os demônios podem oprimir as pessoas. Demônios tentam causar o máximo de danos possíveis na vida das pessoas, prendendo-as em uma teia de sofrimento físico, emocional ou espiritual. Mas atenção, nem todo sofrimento é causado por demônio. Os demônios podem influenciar as pessoas. Os demônios usam sua influência e seus enganos para levar as pessoas a pecar, afastando-as de Deus. Muitas vezes, os demônios fingem ser coisas boas, com benefícios para dar, que se envolvem em idolatria, magia ou outras ações que envolvem invocar os demônios, na verdade estão se abrindo à influência de demônios. Deuteronômios, capítulo 32, versículo 17. Sacrificam a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, e deuses que os seus antepassados não adoraram. Vamos lá. Os demônios podem controlar as pessoas? Demônios apenas podem controlar quem deixa. O pecado e o envolvimento em práticas ocultas abrem espaço para a atuação de demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 ao 20. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Mas os demônios não têm poder absoluto sobre ninguém. Cada pessoa é responsável por suas escolhas e, através de Jesus, podem rejeitar a influência dos demônios.
Os demônios trabalham principalmente por subtileza e influência. Mesmo quem é salvo precisa lutar contra a influência das forças do diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, Jesus nos deu o poder para expulsar demônios e eles não podem resistir à autoridade de Jesus, como está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Quando confrontados com uma situação em que demônios estão envolvidos, o melhor é focar em Jesus. A pessoa sofrendo por causa dos demônios precisa ouvir a verdade libertadora sobre Jesus. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Depois, se essa for a vontade de Deus, ou a vontade da pessoa, devemos orar a Deus e mandar os demônios ir embora no nome de Jesus. Não precisamos ter medo, Deus está conosco. No entanto, é sempre melhor chamar um líder, um servo do Criador, ungido, um pastor, que tenha maturidade para vir ajudar nessa situação. Expulsar demônios não é brincadeira. Qual é o destino dos demônios? Os demônios sabem que seu destino é o inferno, junto com Satanás. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quando Jesus voltar, ele derrotará todos os seus inimigos. Nenhum demônio tem mais força que Jesus. Todos receberão o castigo que merecem. A vitória já pertence a Jesus. Este é o artigo que nós trouxemos para vocês hoje. Visite o nosso site, que o Criador possa abençoá-lo ricamente e que Deus possa estar no seu coração. Resista aos demônios e ele fugirá de vós. Bom, eu quero também trazer para vocês aqui uma reportagem sobre o cientista da NASA que inspirou o Exorcista, com relatos de pessoas que disseram que ele teve possessões demoníacas na adolescência. Vamos lá, aqui está o artigo para vocês verem e eu vou ler esse clássico, do filme do Exorcista que foi inspirado nessa história desse cientista da NASA que, quando jovem, ele recebeu várias visitas de demônios. Vamos ler o artigo. A NASA talvez seja o último lugar em que se poderia encontrar um relato de possessão demoníaca, mas, por incrível que pareça, O Exorcista, de 1973, o filme mais famoso sobre esse tema, foi inspirado justamente na história real de um cientista da Agência Espacial Norte-Americana. Um homem que, inclusive, tinha mais medo de ter sua experiência revelada ao mundo do que se encontrar o propósito Pazuzu no seu quarto. Trata-se de Ronald Edwin Wakeler, engenheiro que patenteou a tecnologia responsável por tornar os painéis de foguetes mais resistentes ao calor extremo. Uma invenção que ajudou os astronautas americanos nos anos de 1960, quando os Estados Unidos estava investindo na exploração lunar, com as missões Apollo. Bom, não é falar para vocês, que a gente sabe que essa visão do homem veio da Lua é uma grande farsa, uma grande mentira. Estou lendo a reportagem para você saber sobre essa possessão demoníaca. Bom, dirigido por William Friedkin, O Exorcista se baseia no livro de mesmo nome publicado por William Peter Blatty em 1971. O ponto de partida para o escritor americano desenvolver a história sobre Regan McLeay, a garota de 11 anos que é exorcizada por dois padres após ser possuída por uma entidade poderosa. Foi o caso que Runkler viveu em 1949. Blatty ouviu a história de um de seus professores na Universidade de Georgetown, que é católica e jesuíta.
O cientista da NASA tinha apenas 14 anos quando fenômenos paranormais supostamente começaram a ocorrer em sua casa em Katoj City, Maryland. O Hackley ouvia batidas e arranhões na parede, na porta do seu quarto. Ele via objetos serem atirados por forças misteriosas e até testemunhava sua cama se mover sozinha, conforme relatou o pastor da família dele, Lute E. Scholzer, ao laboratório de parapsicologia da Universidade Duke em 1949. Tio Scholzer também afirmou que uma imagem de Jesus Cristo que estava pregada numa parede da residência, Rockler, chacoalhava quando o adolescente assombrado estava por perto. Vamos ler mais aqui o que diz o artigo. O garoto foi submetido a uma série de exames médicos e psicológicos que não encontraram nada de anormal. Eles eram luteranos e passaram por todos os estágios que você vê no filme, O Exorcista. Foram médicos, clínicas e finalmente voltaram para o seu próprio pastor na igreja luterana que recomendou que consultasse o padre. Observou o próprio William Friedkin, a revista, né? Ele falou isso daí, a revista Entertainment Weekly de 2012. Segundo o jornal New York Post, Rockler foi submetido a mais de 20 sessões de exorcismo em um período de 3 meses. William Borden, uma das pessoas que presenciaram esses esforços espirituais, anotou em seu guia Case Study Be Jesuit Priestess que os padres responsáveis pelo caso acharam melhor levar o garoto à cidade de St. Louis, onde ele foi internado no hospital Alicien Bruchen. Vamos lá. Em uma noite, a palavra Luiz foi escrita nas costelas do menino, em vermelho escuro, por arranhões. Em seguida, quando surgiu a dúvida sobre a hora da partida, a palavra sábado foi escrita claramente no quadril do menino. Quanto ao tempo que a mãe e o menino deveriam ficar, vamos ver aqui, que o menino deveria ficar em St. Louis, outra mensagem foi impressa no peito do menino, 3 semanas e meia. Olha só, uma foi escrita, né? Provavelmente escrita por demônios, né? Esse demônio que atormentava esse garoto que é um dos astronautas da NASA hoje, né? Escrito lá sábado no seu abdômen, né? Com arranhões, uma coisa esquisita. A impressão apareceu sem qualquer movimento por parte das mãos do menino. A mãe o mantinha sob estreita supervisão, relatou Bunder. Bom, Rockler teria se livrado do demônio em meados de abril de 1949. Em agosto do mesmo ano, a história dele foi publicada no Washington Post, mas tanto esse artigo quanto outras investigações sobre o caso ao longo das últimas décadas optaram por manter o sigilo do nome do garoto, que se tornou um adulto aterrorizado pela possibilidade de ter seu passado exposto a outras pessoas. Quando ele começou a trabalhar no Centro de Voos Espaciais Gold Dart da NASA, no qual atuou até 2001, sua preocupação só aumentou. Sempre saímos de casa no Halloween, porque ele imaginava que alguém viria para ver onde ele morava e nunca o deixaria em paz, disse a viúva dele, que preferiu manter o anonimato. Ao New York Post, que ela falou isso lá, uma entrevista ao jornal. Ele teve uma vida terrível de preocupações, disse ela. Preocupações e preocupações. Segundo a mulher dele, que foi casada com Rockler por 29 anos, o antigo cientista espacial não acreditava que havia sido vítima de um fenômeno paranormal. Ele dizia que não estava possuído. Foi tudo inventado. Ele falava, eu era apenas um menino mau. Ela, no entanto, revelou sua surpresa com a visita inesperada de um padre católico no ano passado, sem ter sido chamado.
O religioso apareceu na casa de Heckler para fazer um último ritual antes da morte do americano, que sofreu um derrame aos 85 anos de idade. Eu não tenho ideia de como o padre soube que deveria vir, contou a esposa. Ela não tem a mínima ideia, mas o padre foi até a casa dele. Mas ele levou Ron para o céu. Ron está no céu e ele está com Deus agora, diz a esposa dele. Bom, um dos filmes mais icônicos do gênero terror, O Exorcista, é preservado no National Films Registry, do National Films, né, por sua relevância no cinema americano. Bom, o longa ganhará continuação numa trilogia que trará Ellen Burstyn de volta ao papel da mãe, Chris McNair, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar em 1974. Ok? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Demônios existem, são reais, e estes demônios estão nos ares. Algumas pessoas acreditam que são OVNIs, etc. Na realidade, são espíritos enganadores e doutrina de demônios. Estão em todos os lados, até mesmo na internet, tentando destruir a mim e a sua vida também. Fica na paz do Eterno e que o Criador vos abençoe em nome de Jesus. Tchau.